irmãos podem sentar. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias. No Salmo número 92. Salmo 92. Salmo 92, eu vou ler do verso 1 até o verso 5, será o texto que nós iremos estudar essa noite, justamente sobre gratidão. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo, cântico para o dia do Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas e com saltério, e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua palavra e agora diante dela nós nos calamos para que o Senhor fale. Fala aos nossos corações, não deixe que tenhamos vindo aqui em vão, mas que possamos de fato ouvir, Deus, a mensagem do Senhor diante daquilo que o Senhor quer mudar e moldar em nossos corações e em nossas vidas. Rogamos que assim o Senhor traga a nossa mente cativa a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos num tempo de insatisfação de um modo geral. Quando você para estudar um pouco sobre o tema contentamento, que biblicamente falando é mais que uma sensação, mas é um sentimento e uma atitude de gratidão e prazer em Deus, independente das circunstâncias e independente das situações, vemos o quão desafiador isso é. O famoso pregador Charles Spurgeon diz que todo mundo precisa ser ensinado a ter um coração grato. Todos nós precisamos ser ensinados a termos contentamento em Deus, termos satisfação no Senhor. Mas para murmurar, para reclamar, ninguém precisa aprender nem ir para a escola. A gente começa a fazer isso de muito cedo, ainda quando criança. Há quem diga que a murmuração é no nosso coração como um capim bruto. Você já teve a experiência de, num canteiro da sua casa, você passa lá e arranca o capim. E até vem um pouco da raiz, né? Que você arranca. E um tempo depois ele nunca mais aparece lá, não é assim? Não, ele aparece de novo e novamente. Às vezes você joga concreto lá naquele buraquinho e ainda assim ele dá um jeito de nascer novamente. Parece ser uma atividade que você precisa estar sempre fazendo, né? Está sempre cortando, né? Porque ele sempre dá um jeito de nascer. O Charles Spurgeon comparou isso à murmuração no nosso coração. É algo que sempre vai estar voltando. A gente sempre tem que estar arrancando isso no nosso coração. E como é que se arranca a murmuração? Como se arranca a reclamação? O espírito insatisfeito, que é uma luta para todos nós, para alguns mais, para outros menos, é com o reconhecimento, irmãos, das muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. É com o reconhecimento de que Deus tem cuidado de nós e está no controle de todas as coisas. Principalmente essa última parte, é o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se o espírito grato se resumir ao reconhecimento diante daquilo que nós chamamos de bênçãos e das coisas boas que vêm sobre nós, não é preciso necessariamente de um conceito bíblico para isso. De um modo geral, o ímpio sabe agradecer a Deus. O ímpio sabe ter gratidão pelas bênçãos recebidas, por aquilo que ele tem, pela família, pelas finanças, pela saúde, pelo dinheiro. Não é preciso ser crente para isso, para ter um coração grato. Mas o conceito de gratidão, biblicamente falando, é mais profundo. Na verdade, é bem mais profundo. Porque a Escritura diz, por exemplo, que nós devemos dar graças, por quê?
Por tudo dai graças, não é isso? Então, nós agradecemos a Deus quando tudo sob o nosso olhar vai bem, mas também quando tudo sob o nosso olhar não vai tão bem assim. Porque a satisfação e o contentamento em Deus não vem apenas da certeza diante das bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, que é bem o caso do salmista aqui, né? O salmista olha para as bênçãos de Deus, para quanto Deus tem sido fiel, presente, e agradece a Deus. Mas o nosso conceito de gratidão é bem mais profundo. Mas comecemos pelo básico, porque o salmista começa dizendo como é bom, como é agradável, como é necessário rendermos graças ao Senhor. Diz ele no verso 1, vá acompanhando comigo aí na sua Bíblia. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. O bom aqui não é apenas do bom de agradável, e o como é agradável de fato, né? Olhar para as bênçãos. E por que é bom? Porque quando nós paramos para agradecer, por exemplo, se eu pedir a você para fazer um exercício de listar 10 motivos que você tem para agradecer esse ano. Começa a trazer aí a sua memória. Isso certamente é algo bom. E por que é bom? Porque a gente começa a relembrar, recordar as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o amparo do Senhor, o socorro divino. E é nesse sentido que é bom. Mas é bom também porque não apenas é um ato bondoso e agradável, mas porque trata-se também de uma obrigação do servo de Deus. O servo de Deus tem como característica esse coração grato. E a sua alegria é tão grande, a sua gratidão é tanta que ele canta, que ele expressa isso através da música, através dos louvores. Diz ele, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É muito provável, inclusive, que tanto essa gratidão quanto esse louvor estivesse no contexto de culto. É por isso que eu fiz questão, se os irmãos perceberam, de, antes do verso 1, começar com a leitura do título que está aí em itálico na sua Bíblia, muito provavelmente posto pelo autor. É por isso que esse título se diferencia do título que está acima, em negrito, que na minha Bíblia está assim, hino de gratidão a Deus. Esse aí foi posto pela Sociedade Bíblica do Brasil, né, quando fez a divisão dos textos, colocou as letrinhas, os números maiores, que são os capítulos, os menores, que são os versículos, para facilitar a nossa vida, né? Mas é muito provável que esse salmo fosse cantado nesse contexto de culto a Deus, de culto ao Senhor. É por isso que é esse um bom motivo de conteúdo para as nossas canções, para aquilo que nós cantamos, a gratidão a Deus, o louvor a Deus, a honra ao nome do Senhor. O que tem sido cada vez mais raro nos nossos dias, né? Muitas são as músicas nas quais só se declara vitória, só se canta as bênçãos que pode ter, ou as promessas de Deus. E aqui o salmista conclama para que nós cantemos, para que as nossas canções, os nossos louvores sejam recheados de gratidão a Deus, de louvor ao nome do Senhor. E aqui ele já diz, cantemos, bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Altíssimo aqui é um reconhecimento desse Deus que é grande, que é soberano, que é insondável, né? E que deve ser de fato o centro e o foco das nossas orações e das nossas canções. Mas o texto continua no verso 2, acompanhe comigo, dizendo que além do salmista cantar, outra coisa que ele faz também para agradecer a Deus é anunciar a misericórdia do Senhor. Diz ele no verso 2, então é bom cantar louvores ao nome do Senhor, Ele é o Altíssimo, e também anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Misericórdia e fidelidade aqui são duas palavras que se mesclam, tanto na língua hebraica quanto no seu conceito, na sua teologia. Porque a misericórdia de Deus é carregada da sua fidelidade. Ele só é misericordioso porque é fiel. Fiel a quê? É sempre bom lembrar, né? O motivo da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é as suas promessas feitas a nós. Então, por exemplo, quando Deus prometeu que sempre estaria conosco, que nunca iria nos deixar, que nunca iria nos abandonar,
que acampa os anjos dele ao nosso redor, que envia o Consolador. Todas essas promessas de Deus sobre nós não permanecem de pé por nossa fidelidade. Elas não permanecem de pé por nosso mérito ou merecimento. Ou até, eu sei que não é muito romântico dizer isso não é uma coisa que você ouça muito, mas não é necessariamente porque Ele nos ama. Não tem a ver com um sentimento de Deus por mim e por você. Tem a ver com a fidelidade dEle. A quem? A Ele mesmo. As suas palavras. É por isso que eu não canso de dizer, né, que no famoso hino Tu És Fiel, nós não cantamos Tu És Fiel a mim. Nós cantamos Tu És Fiel assim. Porque Ele é fiel a Ele mesmo, às suas promessas. Porque nós mesmos não merecemos. Se Deus fosse olhar para mim e para você, e encontrar nisso motivo de nos abençoar durante este ano, quem aí receberia alguma bênção? Nenhum de nós, bênção alguma. Então, eu realmente acho, irmãos, que olhando para a Escritura e sobretudo para os Salmos, nós gostamos muito de exaltar, né, e de falar, principalmente por causa de João 3,16, né, porque Deus amou o mundo, né? A gente geralmente exalta muito o amor de Deus, né, por nós, né? E Ele de fato nos amou, Ele de fato nos ama. A ideia aqui não é negar isso. Mas, eis dois atributos de Deus que aparecem e se repetem muito na Escritura, sobretudo nos Salmos. É a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. E é claro que é justamente isso, vejam só que lindo, que magnífico, né? É justamente isso que representa o amor de Deus. O amor de Deus não é outra coisa senão a manifestação prática, visível da sua misericórdia, da sua graça, da sua fidelidade sobre nós. Então, eis uma bela forma de ser grato a Deus, é anunciar de manhã e de noite, em todo o tempo, sempre que tiver oportunidade, a fidelidade do Senhor. Isso passa inclusive pelas nossas conversas particulares, irmãos. Isso passa inclusive pelo tempo que gastamos pensando. Gastamos mais tempo reclamando da vida, daquilo que nós queríamos, daquilo que não alcançamos, daquilo que gostaríamos de ter, ou gastamos mais tempo no nosso dia sendo grato a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado? Consegue perceber? É assim que se aplica o texto bíblico. É essa a ideia do salmista quando diz, no verso 2, bom é render graças ao Senhor, anunciar de manhã a tua misericórdia e à noite a tua fidelidade. A ideia não é com a hora marcada não é de manhã e de noite. A linguagem poética aqui do salmista é, olha, durante todo o dia, da manhã até a noite, nós devemos ter um coração grato a Deus. Cantar louvores ao nome do Senhor. Anunciar, falar, propagar a misericórdia, a bondade e a fidelidade do Senhor. É isso que deve preencher o nosso pensamento. É isso que deve preencher os nossos corações. É isso que deve preencher as nossas conversas interpessoais, particulares, com os amigos. Ter um coração grato. Então o salmista continua dizendo que como é bom fazer isso, olha só no verso 3. Com instrumentos de 10 cordas e com saltério e com a solenidade da harpa. Aqui 3 instrumentos musicais, né? O instrumento de 10 cordas, né? Muito provavelmente algo parecido com o violão ou com a viola que nós temos hoje. O saltério e a solenidade da harpa. O que aponta aquilo que eu comentei com os irmãos, né? Que aqui é muito provável que sejam hinos ou canções ou músicas num contexto de culto, num contexto cultico a Deus. Não quer demais dizer, irmãos, que esse é um dos textos que é utilizado por alguns irmãos que entendem que há uma instrução ou uma ordenança bíblica para que apenas os salmos sejam cantados. Apenas os salmos serem cantados. E literalmente os salmos, naquilo que muitos conhecem, não sei quantos irmãos já ouviram a expressão, não é, do salmo metrificado ou da salmodia. E apesar de ter algumas dificuldades
com a exigência e exclusividade do canto dos salmos, como tem seguido alguns irmãos nossos, ao ponto de entender que a igreja não tem permissão ou autorização de cantar outra coisa a não ser os salmos. Até esse momento eu não tenho seguido essa linha, nem entendo que haja essa exigência na Escritura. Eu não tenho dúvida alguma de uma coisa: nós erraríamos bem menos em nossas músicas, em nossas canções, como igreja evangélica, tá? Como igreja evangélica, se sentássemos para compor nossas canções com a Bíblia nas mãos. Olha, eu não sei você, mas eu ouço muita coisa e ouço de tudo. Eu costumo dizer que no seu carro, na sua casa, se você tiver sabedoria, discernimento e maturidade espiritual, você ouve aquilo que você entender que pode ouvir, filtrando isso pela palavra de Deus. Inclusive é uma discussão muito grande, né? Por exemplo, se o crente pode ouvir música, a chamada música secular, né? O termo é muito ruim, né? Mas que, em resumo, é uma música que não é uma música cristã, né? A verdade, irmãos, é que alguns crentes deveriam ser proibidos de ouvir algumas músicas que se dizem cristãs. Nós deveríamos proibir algumas músicas evangélicas, algumas músicas do mundo gospel, porque elas são horríveis, são péssimas, são heréticas. Prestam um desserviço gigantesco para a igreja, mas gigantesco. E por que essas músicas prestam um serviço gigantesco para a igreja? Porque a música, irmãos, tem um poder fixador, digamos assim, muito grande na nossa mente, no nosso coração. Quer ver uma coisa? Quantos hinos do Inário você sabe de cor? Dezenas, certamente. As músicas que a gente canta aqui, quantas você sabe de cor? Muitas outras também. Junte tudo isso, é muita coisa decorada na nossa cabeça, né? Quantos sermões do pastor você tem decorado esse ano? Tem um só aí, só um. Essa formação que eu fiz aqui não foi minha não, né? Era Lutero que dizia isso. Olha, não tenho dúvida alguma que as minhas canções vão ficar por aí eternamente, mas não necessariamente os sermões. E não é por falta de vontade nossa, não. É porque a música tem esse poder, né? E quando você junta palavras e frases que rimam, aliado a uma métrica, a uma composição, a uma melodia, isso fixa na nossa cabeça, né? E eu não tenho dúvida alguma, irmãos, de como poderíamos errar bem menos se a gente fizesse isso aqui que o salmista está dizendo, olha. Cante ao Senhor, cantar o quê? O que cantar? Cante em gratidão a Deus. Através da música, anuncie a misericórdia de Deus. Anuncie a fidelidade do Senhor. Com os instrumentos, de um modo geral aqui, né? Que ele sai citando. Então diz o verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Aqui o salmista está sendo direto, né? Fazendo-nos lembrar das muitas bênçãos que ele derramou sobre nós. As muitas bênçãos que ele derramou sobre nós. A alegria que ele trouxe aos nossos corações pelos seus feitos, por aquilo que ele nos deu. E apesar da nossa gratidão não poder se resumir a isso, sim, irmão, nós temos que agradecer pelas bênçãos materiais, físicas, de saúde, de bens, que ele tem nos dado. Olhar e reconhecer essas bênçãos e ver nisso motivo de louvor, de gratidão ao nome do Senhor. Tudo isso em reconhecimento àquilo que Deus fez. E preste bem atenção. Essa é a grande diferença entre um espírito grato de um coração transformado, regenerado, e de um coração grato que ainda está morto em seus delitos e pecados. Porque você deve ver, isso acontece muito com jogador de futebol, esportista de um modo geral. Não, eu quero agradecer primeiramente a Deus, não é assim, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, e às vezes a gente até vê uns crentes, oh meu Deus. Irmãos, grava uma coisa. Só o crente pode anunciar a Deus e a mensagem de salvação de Deus.
O ímpio não pode fazer isso. Então, quando o ímpio chega lá, glória a Deus, louvado seja Jesus, etc. Aí vai os crentes, tudo grande, quase colocando o artista, né, ou o esportista lá no hall da fama, porque foi lá na Globo e falou nada, irmão. Só o crente pode anunciar mensagem de salvação. E o que ele fez, pastor? Ele fez um agradecimento genérico, religioso, de um país cristianizado, onde da mesma boca que sai o glória a Deus, é o mesmo jogador que manda o juiz ir para aquele canto, ou que age desonestamente durante o jogo televisionado por 57 câmeras. Qual é a grande diferença então de uma palavra de gratidão do crente, do servo de Deus e do ímpio? São muitas, mas dentre elas, essa aqui, ó, que o salmista diz aí no verso 4, olha só: pois me alegraste, Senhor, com o quê? Com os teus feitos, e por isso eu exultarei em quê? Nas obras das tuas mãos. Sabe o que é isso aí? Isso aí é um reconhecimento do salmista de que tudo, absolutamente tudo, que aconteceu na vida dele, que alegrou o coração dele, não veio dele mesmo. Não foi ele que fez. Ele não tem mérito algum. Esse é o verdadeiro sentido de ter um coração grato a Deus. O mundo, irmãos, agradece a Deus e se orgulha, se gaba, quer aplausos, louros, prestígio e holofotes. Porque agradece a Deus, mas no fundo, confia na força do braço, no currículo, na própria capacidade. E às vezes até dá o mérito a Deus, mas é só de capa. Por quê? Porque somente quem nasceu de novo pode ter esse verdadeiro e profundo reconhecimento que nada de bom vem de nós. Que todas as bênçãos que recebemos vêm da parte de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes. Vem de Deus, vem do Senhor. Então, em gratidão, o salmista também reconhece isso aqui: exultarei. Onde? Em quê? Nas obras das tuas mãos. Em outras palavras, o que o salmista diz: olha, foi Deus quem fez. Foi o Senhor quem fez. É lindo, irmãos, ver como Cristo, nesse sentido, é um exemplo para nós, né? É um exemplo para nós. Porque sendo Ele Deus, tendo sido de fato Ele quem fez todas as coisas, qual era o objetivo dele? Glorificar a Deus Pai. Quando Cristo realizava um milagre, uma cura, uma ação sobrenatural, em todo o tempo ele deixava claro que ele não queria glória para ele. Em muitos momentos, os próprios evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, diz: olha, e ele fazia essas coisas para que as pessoas vendo dessem glórias a Deus. Dessem glória a Deus. Se existe alguém com quem nós devemos aprender a ter este coração grato e canalizar essa glória a Deus, é Cristo. Cristo, nesse sentido, é um exemplo para nós. O salmista continua reconhecendo no verso 5, dizendo: quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Aqui é muito provável que o salmista não estivesse mais olhando para ele mesmo, mas para todos os feitos do Senhor, para todas as bênçãos do Senhor. Ah, preste bem atenção, olha aqui para mim. Essa é outra característica de um coração grato, de alguém que de fato agradece ao Senhor e se contenta em Deus. É porque aquele que tem um coração verdadeiramente grato, ele não é grato apenas por aquilo que acontece na sua vida. E muitas vezes somos tentados a isso, a reconhecermos, nos alegrarmos. O salmista diz aqui, né? Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Mas a ideia aqui é que a gente não pode se alegrar com os feitos do Senhor só na minha vida. Nós nos alegramos também pelos feitos do Senhor, pelas obras do Senhor, pela manifestação do Senhor na vida dos outros. No nosso país, na nossa cidade, na nossa nação, no mundo. E aqui o salmista passa desse olhar único e exclusivamente para ele mesmo, para olhar quão grandes são
as obras do Senhor. As obras do Senhor, na criação, na natureza, na revelação natural, na condução da sua igreja, na preservação do seu povo, no cuidado, na liberdade. Presbítero Manuel citou em sua oração, na liberdade que temos em nosso país, irmãos, de louvar, de adorar, de ter uma Bíblia traduzida para... Você tem noção, irmãos, que em pleno século 21, tem povos inteiros que não tem um versículo traduzido para a sua língua? E às vezes parece que a gente só para agradecer a Deus pela Escritura no dia da Bíblia, né? Temos inúmeros motivos, irmãos, para sermos gratos a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Isso deveria constranger o nosso coração sempre que formos abrir a boca para murmurar, para reclamar, para demonstrar a nossa falta de contentamento e de gratidão a Deus. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. E aqui o salmista sai das obras do Senhor para louvar a Deus pelos pensamentos. E os teus pensamentos, diz ele, que profundos. E os teus pensamentos, que profundos. Aqui o salmista está glorificando a Deus agora por quem Ele é. Certo? Conseguiu perceber a diferença disso aqui? No verso 4, o salmista glorifica a Deus por aquilo que Ele fez. Pelas obras do Senhor. Isso alegrou o meu coração. Agora o salmista passa a glorificar a Deus também por aquilo que Ele é. Lembra quando eu disse no começo que o espírito de um coração servo, grato, independe das circunstâncias? Porque mesmo se as coisas na sua casa, no seu trabalho, no seu coração não estiver tão bem, ainda há um Deus que permanece fiel e que manifesta a sua misericórdia sobre você, e que continua sendo esse Deus altíssimo, insondável, com pensamentos profundos. E nós deveríamos encontrar nisso motivos para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, pelo Deus a quem nós servimos. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Milhares e milhares de pessoas que nesse momento se prostram diante de um Deus falso, de um Deus que não existe, que nunca existiu. E eu sei o quanto isso para o ímpio pode soar arrogante, né? Porque diferente do que pensa, ou do que fala, né? O pensamento politicamente correto, o pensamento ecumênico, né? Não são todos os caminhos que levam a Deus. E não, nós não servimos a um só Deus. Servimos a um só Deus. Não. O único Deus real, verdadeiro, que existe é o Deus revelado na Escritura. É o Deus revelado na palavra. Logo, todos os outros, todas as outras religiões, todas as outras crenças, vivem um engano. Nós não. Nós louvamos, servimos e vivemos diante de um Deus que é real e verdadeiro, o qual o salmista demonstra aqui a sua gratidão, dizendo que, inclusive, é um Deus o qual nós não conseguimos sondar os seus pensamentos. Que profundos são os seus pensamentos. Eu disse que ia parar no verso 5, né? Mas eu vou usar o verso 6 aqui só como um fechamento, porque ele diz assim, olha, o inepto não compreende, e o estudo não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam, diz o verso 7, como a erva e florescem, como todos que praticam iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Como compreender isso? Como compreender essas coisas? Nascendo de novo, sendo um verdadeiro servo de Deus, sendo um verdadeiro servo do Senhor. O ímpio não compreende isso, nem tem como compreender. Então, irmãos, eu sei que é dura essa verdade, mas a realidade é que somente o crente, pode chegar ao verdadeiro sentido da gratidão a Deus. Só o crente consegue agradecer de fato a Deus, de modo real, verdadeiro, na sua essência, do que é a gratidão a Deus. Para o ímpio, no máximo, o que vai existir é um graças a Deus, que é quase um jargão, dito pela boca
do ímpio ao ateu. Graças a Deus. Nós não. Da nossa boca não saem meras palavras. Até porque, e com isso eu encerro, o espírito grato, o servo que tem uma vida de gratidão a Deus, não o faz apenas através das palavras. Faz com a sua vida. A melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus é através da nossa fidelidade. É através da nossa devoção a Ele. É através da nossa consagração a Ele. Por exemplo, não há nada que você possa fazer para fazer valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Às vezes você ouve essas frases de efeito por aí, né? Tem uma vida que faça valer a pena o sacrifício de Cristo. Nunca você vai alcançar esse negócio aí. Tem uma vida que faça valer a pena o sacrifício de Cristo? Nunca, nenhum de nós somos capazes disso. Mas sabe do que nós somos capazes? Nos esforçarmos a cada dia para alcançarmos tal nível de santidade, de comunhão com o Senhor e de consagração a Ele, em gratidão ao tão grande sacrifício operado por nós na cruz do Calvário. Isso nós podemos fazer. E esse deve ser o nosso esforço contínuo e constante. Sabe o que nós podemos fazer para sermos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado? Eis uma bela forma de praticar isso. É arrancando o capim todos os dias. O matinho da ingratidão que nasce nos nossos corações. Da murmuração, da reclamação, da insatisfação. Com tudo, porque eu disse aqui, se você fosse listar aí 10 motivos para agradecer a Deus, certamente sairia. Mas se eu disser assim também, olha, cita aí 10 reclamações que você tem a fazer. Em relação ao seu marido, ao esposo, à igreja, à cidade de Itabuna, ao país, ao presidente da república. 10 seriam poucos, né? Porque nós temos essa disposição também no nosso coração. Que sejamos gratos a Deus, irmãos. Sem misticismo algum, eu creio realmente que, culturalmente falando, o mês de dezembro é um bom mês para começarmos a trazer à nossa memória as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, tem dado sobre nós, e que o nosso coração seja cheio de gratidão a Deus por suas obras, a Cristo por tão grande salvação, a maior bênção que recebemos, ao Espírito Santo por sua presença, e por fim, sermos gratos uns para com os outros. Afinal de contas, Deus decidiu abençoar pessoas através de pessoas, e por isso nós temos motivo de glorificarmos, de exaltarmos e de agradecer ao nosso Deus. Nos coloquemos de pé, vamos orar, e assim nós encerramos este tempo aqui de estudo da palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada a nós, porque através dela nós podemos ver e perceber o quanto devemos ter gratidão ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tão grande salvação operada em nós na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor não nos entregou a condenação e a morte eterna prometida, ó Deus, diante do pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva. Muito obrigado porque o Senhor prometeu que da descendência de Adão e Eva viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, e assim o Senhor fez. Obrigado por esta promessa, Deus, que permaneceu viva até pouco mais de 2000 anos, quando o Senhor cumpriu na história o Teu querer e o Teu plano de salvação. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que ficou, Deus, para nos fazer companhia na promessa do Senhor que não nos deixaria órfãos. Obrigado pelas muitas bênçãos, Deus, muitas vezes vistas por nós como pequenas, mas que são grandes, pelo ar que respiramos, pelo sangue que corre em nossas veias, pelo sol que nasce a cada dia, pela chuva que cai, Deus, pelos nossos parentes vivos,
pelo sustento diário que o Senhor nos dá, através do trabalho que o Senhor tem nos dado, pela liberdade de culto que temos em nosso país, pela escritura traduzida em nossa língua. Ó Deus, por esta igreja, Deus, que há mais de 100 anos tem suas portas abertas, diante de tantas que fecham. Ó Deus, te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E rogamos a Ti e pedimos a Ti apenas uma coisa, Deus, nessa noite. Que o Senhor retire de nós e do nosso coração a murmuração, Deus, a insatisfação, o descontentamento, para que assim de fato possamos olhar e reconhecer quão bondoso o Senhor tem sido, quão gracioso o Senhor tem sido, quão misericordioso o Senhor tem sido. Isso certamente, Deus, irá impactar, influenciar a nossa vida, o nosso humor. Ó Deus, faça isso nessa igreja, a começar em mim. Faça isso na vida de cada um dos presbíteros, dos diáconos, da liderança da tua igreja, do teu povo, da tua igreja que aqui se reúne. Leve-nos em paz, Deus, para as nossas casas, dando-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.